tive que fazer relatório para a família, não para paciente. Fazer um relatório e falar, entregue para a sua família, para eles entenderem o que está acontecendo. Eu falo muito, para quem não me conhece, né, eu sou fisioterapeuta e trabalho com fisioterapia há muitos anos, trabalho com síndromes debilitantes, reabilitação físico-motora, e eu até estava conversando com alguém hoje, eu não lembro, falando sobre uma pessoa da familiar que tem Alzheimer. Uma das coisas que eu sempre falei o acompanhamento psicológico para a família é principal, não tem uma opção de não se ter o acompanhamento psicológico para a família da pessoa com Alzheimer. Não que a pessoa com Alzheimer não precise de cuidado, não é isso, mas se você não estruturar ao redor, né, você não consegue dar o suporte. E falando hoje para a fibromialgia, né, quando a gente fala sobre manejo dos pilares, né, para a gente ter um manejo, para a gente conseguir equilibrar todos esses pilares, um desses manejos é a conscientização, não só da própria pessoa sobre a síndrome, mas a conscientização das pessoas ao redor para entender o que é a síndrome e como ela nos afeta. Se as pessoas ao redor não entenderem e não quiserem entender, né, elas vão estar colocando, né, empurrando, o que eu costumo dizer, está empurrando ladeira abaixo a pessoa com fibromialgia. Então, eu falo assim para todo mundo que recebeu o diagnóstico, se precisarem, me procurem, a gente faz um agendamento, eu falo para as pessoas, organize a família, senta, a gente faz uma videochamada, a gente conversa, porque é importante que as pessoas tenham noção da proporção que é uma síndrome que não tem cura, que é uma síndrome que é muito difícil o manejo, é multifatorial. Se a gente não tratar todos os fatores, sempre vai estar tendo escape, é muito complicado. Só complementando com o caos que eu tive essa semana, a paciente chegou para mim e falou, doutor, eu nunca estive tão bem nos últimos anos. E eu tirei o grande problema que estava me causando gatilhos de dor. O meu namorado. Terminei com o meu namorado. E agora estou muito bem. Então, é muito comum a gente ter pessoas que não ajudam. E até é o que minha esposa fala em relação ao TEA. Se é uma pessoa que ela não paga suas contas, ela não tem um laço sanguíneo contigo, não tem um laço familiar contigo, tchau. Ela não chega, não aceito você me diminuindo, fazendo capacitismo comigo, e acabou. Foi o que minha paciente fez, e ela falou, doutor, as dores diminuíram assim 90%. Porque era uma pessoa que só trazia conflito na cabeça dela. E não é porque é emocional, é porque o estresse e a raiva e a sobrecarga e tudo isso acaba sendo gatilho, é muito difícil. A Roberta colocou aqui, a fibromialgia exige uma rede de apoio que para quem para que o tratamento flua. Para que flua, tá? Não é porque a pessoa que não enxerga, a pessoa tá de óculos, não enxerga, teve que fazer assim, quase bateu a cara ali. Sim, ainda mais porque quando a gente fala da fibromialgia, a gente fala sobre síndromes agregadas, né? Então, tem outras coisas agregadas ali. Tô passando aqui pra gente, assim que eu terminar de ver aqui as mensagens, eu quero que, Alisson, vai preparando a tua história aí de como é que você caiu nesse lugar? Né? Mas não conta tudo não, tá? Aqui para você, se você chegou até aqui, deixa seu like, tá? Comenta, compartilha aqui, porque é para engajamento aqui. E se essa live tiver assim, né, bastante comentários, bastante movimentação, bastante alcance, eu consigo convencer o Dr. Alisson a voltar mais vezes. Eu consigo trazer ele aqui, ó, pra gente, ó, talvez falar aqui sobre um estudo de caso, trazer algumas práticas que a gente tentou limpar a pessoa
desses guerigueres, e hoje ainda vamos falar sobre os problemas causados por práticas pseudocientíficas e o quanto isso piora, né? Mas vamos continuar aqui. Não sei mensurar o quantos anos ao certo, foram muitos anos. Eu perguntei em relação do diagnóstico, quanto tempo até conseguir o diagnóstico. A Cirlei colocou aqui, meu diagnóstico veio em 2022, mas quanto tempo, Cirlei, você ficou procurando? Eu sou a exceção da regra. Eu também, eu fiz o meu pré-diagnóstico e cheguei para tudo montadinho, o meu médico falou, demorou mais ou menos uns 8 meses até fechar tudo direitinho, e é isso é o que deveria ser, né? Mas eu também sou exceção à regra, somos, viu, CAC? O comum é de 5, eu já vi, entre 5 a 20 anos. Cara, isso é inadmissível. E o comum é que já chegue depois de trocentos profissionais e que acaba que a gente não tem muito nem o que fugir da regra. Acaba que já, assim, tá piscando o diagnóstico. A própria paciente fala, doutor, eu conversei com o meu médico, ele falou, não, isso daí não é fibromialgia. Deixa eu ver se temos muitas mensagens. Foi quando o Alisson falou que os colegas... tá, essa aqui a gente já leu. Já tomei magnésio, suplementos, enfim, vários tratamentos. Tratamentos não, vários pseudotratamentos, dona Adri. Eu atendi um paciente essa semana que aí ele trouxe a sacola de suplemento e aí depois, no final, eu falei, olha... Aí ele, doutor, o que eu vou fazer com esses trem aqui? Aí eu falei, quanto você gastou? Tinha gastado muito. Eu falei, não adianta, não. Não adianta. Não vai resolver esses problemas. Não, eu falo que teve uma vez, né, pegando a história dos suplementos e tudo mais, uma paciente veio me procurar para poder fazer o acompanhamento, né, de reabilitação físico-motora, sendo a fisioterapeuta, para poder ajudar na questão da fibromialgia. E ela falou assim, poxa, Gleice, eu não tenho como pagar mensalmente você, eu não tenho grana para pagar e tudo mais. E eu sabia que ela tomava vários suplementos. Ela gastava por mês R$800 por mês com suplementação, que além de sobrecarregar o rim, causar inúmeros problemas à saúde dela, ela estava gastando R$800. Eu não cobro R$800, querida. Eu falei pra ela, se você simplesmente... Aí, o que acontece? Aí, Alisson, é óbvio que vai acontecer isso, a pessoa vai falar assim, ela tá querendo tirar o que me ajuda para poder pagar ela. Se você parar de jogar dinheiro fora com suplementos que você toma, a pessoa, né, não sei quanto tempo mais agora se tá tomando ou não, mas a pessoa tomava já há 2 anos os suplementos, e é manipulado, porque tem que ser manipulado da farmácia de manipulação que o doutor Charles, né, do primo, às vezes nem é o primo, é a esposa do doutor que tem Vamos parar de falar aqui. Que isso acontece, tá? Porque aí, né, enfim, ou até mesmo não precisa nem ser farmácia de manipulação, a própria farmácia, muitos, né, ganham com participação, com prescrição, né, com mandar para ali e tudo mais. Então, assim, e aí eu falo, eu não cobro R$800. Se você parar de jogar o seu dinheiro fora com suplementos que te fazem mal, você consegue fazer um acompanhamento que ao longo do tempo vai te trazer um benefício, né? Ao contrário do suplemento que você tá aí há 2 anos pagando suplementos que só tá piorando a pessoa. A Kaki falando aqui, LLM, Large Language Models. É baseado na internet. São modelos de linguagem. Pega tudo. Quanto mais charlatanismo posta, mais picaretagem aparece no chat GPT. Tem uma denúncia feita contra minha médica de família. Eu adoro. Eu incentivo.
Fala, Gleice, você está incentivando a denunciar as pessoas? Sim, gente, a gente precisa. Isso, quando a gente fala sobre denúncia, não é que a gente é contra a pessoa. Só que a gente precisa fazer com que essas queixas elas precisam se transformar em documentos e para a gente exigir uma mudança. Né? Ela disse que sabe sobre fibromialgia, Quem que é sabe sobre fibromialgia? psicológico. Que a fibromialgia é psicológico, claro, claro. Claro, claro. Isso não é não, tá, gente? Não é. Fibromialgia não é psicológico, não é psicossomático, não é falta de fé, não é falta de Não é vitamina, não é inflamação. falta, não é inflamatório, não é autoimune, Causado por não, parasitas. não é causado por parasitas. Não é Ai, causada por gente. verme, não é desbiose, não existe desbiose. Quem fala desbiose foge, que Dr. Charlize, porque tem o Dr. Charles e tem a doutora Charlize, né? Você falou de desbiose, foge. Você falou de se seu corpo tá todo inflamado, Permeabilidade. foge. Hã? Permeabilidade intestinal. Foge. Eu tenho dito nas consultas que, tipo, pegar um ônibus lotado, sem ar-condicionado, é gatilho. Sim, muito. E pra mim, Mas eu preciso pegar. é gatilho pra mim, mas preciso pegar, não tenho opção, é fato, né? Pros médicos refletirem com a nossa situação. E aí eu quero pegar rapidamente aqui, muito rápido, falando sobre a consciência. Eu até a gente estava conversando sobre isso, né? A gente tem conversado bastante sobre essas questões. Os profissionais não tem que só saber sobre quadro clínico, mas precisa saber de toda a questão de leis e de questões de suporte de que essas pessoas, que nós precisamos. Se a gente não conseguir ter o suporte e ter mais direitos para que a gente tenha essa equidade, a gente vai estar continuando gerando gatilho. E não adianta prescrever medicação, não adianta prescrever nada. Que enquanto a gente não tirar os gatilhos, não vai mudar. A Ana, só de eu ver ela falando isso, eu creio que ela já tem um autoconhecimento muito grande, já de estar até ensinando os profissionais, porque muitas vezes pode acontecer do próprio paciente não perceber que determinado acontecimento é o gatilho. Isso é muito comum deles não perceberem que isso está gerando danos para ele. A Ana, aparentemente, é uma pessoa com autoconhecimento ótimo. A Aninha faz parte do grupo Fibro Friends. Ela uma das causadoras para voltar o grupo, para ele continuar e tudo mais, e buscar a compreensão sobre o todo da síndrome. E é isso que a gente fala, que faz com que a gente ganhe consciência, a gente consiga identificar e a gente consiga fazer esse manejo durante tudo da nossa vida, de uma forma geral. Eu me senti muito orgulhosa pelo elogio. Você não sabia da Aninha fazendo parte? Porque ela é cria da casa. Eu sinto o couro cabeludo. Não fala não, eu tô sentindo aqui, você não tá entendendo, o óculos. Eu sinto aqui o óculos como se eu tivesse quebrado a cara inteira. O fone de ouvido tá aqui rasgando a alça da blusa. Eu sinto tudo. A Gleice congelou, foi na hora que eu caí. Não sei. Acho que foi Não. deve ter sido eu que deve ter dado. Ah, tá. Maria Cristina. Não sei se a Maria Cristina é Maria Cristina Cris, mas vamos lá. Confesso que já tomei muitos suplementos. Hoje, graças a Maria Cristina Cris. Hoje, graças a Gleice, só tomo se estiver com os níveis baixos. Aplausos, uma salva de aplausos. Muito rapidamente, deixa eu ver aqui. Ó, temos só mais 2 mensagens. Eu vou terminar de ler essa aqui e a gente vai entrar na historinha ali do Alisson, porque ele também tem hora marcada para terminar. Ah, já tratei com desbiose. Não existe desbiose! Ai, não. Não, brincadeiras à parte, né? A Adri faz parte hoje do grupo Fibro Friends e ela, infelizmente, a Adri, ela é um recorte muito comum.
A Adri é uma pessoa que passou anos, né, caindo de mão em mão em médicos que não queriam atender, e aqueles que queriam atender eram médicos que, vamos colocar assim, com a sua idoneidade questionáveis, né? E hoje, por N questões, eu falo, cara, ainda bem ela caiu no grupo e aí a gente tá dando suporte e conseguir, né, tirar tudo aquilo que muitos pseudotratamentos vão causando problemas de saúde é muito complicado. Eu só vou dar aqui um. Ó, tá vendo? A Aninha falou obrigado pelo elogio. E vamos voltar aqui para pegar o gatilho. O gatilho, pegar o gatilho. A gente fala de gatilho o tempo todo da fibromialgia, eu falei sobre pegar o gatilho, não. Pegar aqui o rumo, né, desse comentário da Adri, né, para falar um pouco do como você caiu, né, na fibromialgia e o porquê, e em relação à questão da quantidade do que se tem aí. E aí, Alisson, quando é que foi esse seu baque no meio e o porquê que você caiu nesse meio? Eu vou primeiro recapitular antes de entrar no meio da fibromialgia. Durante a minha faculdade, eu sofri uma lesão na coluna, tive uma lesão na coluna que me levou a um quadro de dor crônica, que me levou a um quadro onde eu tinha dificuldade de fazer as minhas atividades básicas diárias, de ir para a faculdade, de ir para o hospital. E essa dor crônica foi tirando, resumindo, foi tirando minha vontade de viver, foi minando a minha vontade de viver. Eu fui entrando relacionado primeiro com a dor crônica, mas eu fui entrando num quadro de ansiedade, num quadro de insônia, num quadro depressivo. Eu fui perdendo o rumo das coisas, o rumo da minha vida. Eu me formei, eu trabalhei um ano como clínico geral, e eu me automedicava, assim, eu tomava injeção de corticoide, beta-30 de diprospan todos os meses, eu tomava meloxicam injetado todas as semanas para poder ir trabalhar. E a minha cabeça foi ficando só mais ruim, e eu comecei a perder a expectativa do que iria ser do meu futuro, do que o Alisson viraria. Porque eu tinha batalhado tanto para chegar onde eu estava, e parecia que, por causa das minhas dores, tudo ia se perder. Eu entrei na residência de ortopedia e tem-se a tradição que a residência de ortopedia é assim, é o ó. E a minha não foi diferente. O meu R-Val, ele veio a falecer por overdose de medicação que ele usou no hospital. Era a pessoa que eu tinha Explica o mais que, explica o que é esse cargo. o que? O residente? Gente, o residente, ele é o faz tudo do hospital inteiro. A gente trabalha como maqueiro, trabalha como técnico, como enfermeiro, de vez em quando como médico, e sofre paulada de todo mundo. Então, é 4 horas da manhã que você tem que estar lá, o dia inteiro, trabalha o dia inteiro, escuta o pessoal gritando na sua cabeça o tempo inteiro, te maltratando. E isso foi bagunçando mais ainda a minha cabeça. Foi. Eu fui. Só esclarecendo um pouquinho mais, o residente é o médico que está ali se Isso, aperfeiçoando. isso. Além de tudo que Exatamente. sofrer da sofrência, Eu ele é estou me médico, mas ele especializando. tá se especializando ali. Então, Correto. em resumo, é quem apanha, quem menos tem mérito, mas está ali na sofrência, e isso tudo, nisso eu pedi para explicar justamente porque foi justamente no período que você já estava ainda sofrendo com a questão da Sim, sua lesão. sim. E aí o meu R igual que eu tinha mais proximidade, ele veio a falecer no hospital por overdose de medicação, que ele tinha dependência de medicação. E aí foi onde eu fiquei totalmente sem rumo e as coisas pioraram.
E eu contei muito com a ajuda da minha família, contei muito com a ajuda dos meus pais, da minha esposa. Minha esposa não desistiu de mim, mesmo assim, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu não queria sair da cama, simplesmente tinha me entregado. E eu sofri muito nessa época. Eu faço até um paralelo com a questão da fibromialgia, porque ninguém acreditava em mim. Todo mundo achava que eu estava de corpo mole. Todo mundo achava que eu estava inventando, que eu era fraco, que, que eu só estava enrolando as pessoas. Sendo que eu estava sofrendo pra caramba, que eu não sabia mais o que eu fazia com tudo que estava acontecendo. E algumas pessoas entraram na minha vida e puderam me dar um norte para eu conseguir voltar. E aí, um professor meu me acompanhou e eu consegui sair desse quadro de dor crônica, eu consegui me recuperar, porque a minha dor, ela tinha se tornado muito mais, vou complicar um pouquinho aqui, ela era muito mais nociplástica. Resumindo, ela não tinha um motivo para existir. Ela estava ali, mas não existia o porquê dela estar ali. Eu entendi isso, fiz o tratamento, e consegui voltar à minha vida normal. Terminei a residência, comecei a trabalhar, e o quadro de dor crônica, o quadro que eu tinha relacionado a sintoma depressivo, ansiedade, estresse, ele foi se acalmando e eu fui tomando rédea da minha vida depois de 5, 6 anos passando por tudo isso. E aí eu comecei, eu atendo somente pelo SUS. Eu só atendo pelo SUS. E eu comecei a fazer um ambulatório no SUS e eu comecei a me deparar com pessoas sofrendo há muitos anos, com pessoas sem resposta para o sofrimento que elas estavam passando, que já tinham passado por muitos médicos. E acabou que eu comecei a me identificar, não só com a fibromialgia, mas assim, como eu pego muitos casos de lombalgia crônica, de pessoas, de casos ortopédicos, por exemplo, uma pessoa que sofre muito com o ombro, que teve alguma fratura e sofre muito porque tem uma artrose decorrente daquela fratura, ou tem um quadro mais grave na lombar, que tem algum problema na lombar. E eu percebi que eu queria tentar poder ser um norte para essas pessoas, de ser um auxílio para essas pessoas. E aí, no meu consultório, eu comecei a analisar o que estava acontecendo, e na cidade que eu trabalho, eu comecei a perceber a quantidade de pessoas com fibromialgia, que não tinham diagnóstico de fibromialgia, que tinham passado por outros colegas e nada. E que chegavam para mim e falavam: doutor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não quero ser encaminhado, eu não aguento mais esperar a consulta com com um reumatologista pelo SUS, porque não sai. Só voltando àquilo que eu tinha falado para a Karina, no SUS acontece muito isso. O médico, o paciente em investigação para fibromialgia, ele é encaminhado, por exemplo, para o reumato, e aqui no meu estado, aqui no Goiás, para você conseguir uma consulta com reumato, mais de um ano. Como que essa pessoa vai esperar um ano para poder receber um diagnóstico, para começar a receber tratamento? Pode falar. Alisson, aqui no Rio de Janeiro, então assim, a gente está falando supostamente deveria ter, né, maior suporte. Eu estou desde 2022 à espera de uma consulta. Ainda não tem, não tem nem chance de conseguir ser consultada por um reumatologista. Eu tive, né, outros médicos e outros meios e tudo mais, mas não tem reumatologista, que quando tem, tipo, é um absurdo, é bem complicado. E aí eu comecei a ter uma mudança em como eu trataria a minha carreira. E a minha vontade da minha carreira era poder ajudar essas pessoas, era poder tratar essas pessoas, era poder dar um nome para o sofrimento que essas pessoas passaram por tanto tempo. Eu já tinha uma noção não muito aprofundada da fibromialgia há 2 anos, 2 anos e pouquinho atrás que eu comecei a atender mesmo para valer.
Eu falei, eu vou me aprofundar nisso, eu vou estudar e vou entender o que está acontecendo. E cada vez mais eu fui só aumentando a quantidade de pessoas que eu percebia que estavam com o direcionamento errado. Que, por exemplo, doutor, eu tô com dor no meu ombro, eu já fiz o exame, o médico pediu, não tem nada. Doutor, eu já fiz um monte de exame, não tem nada. Qual que seria o fluxo normal dessa pessoa? Então, toma um encaminhamento aqui, ó. Toma um encaminhamento para o reumatologista ou para o neurologista e vai lá. Tchau. Por que eu não vou resolver a vida dessa pessoa? Por que eu não vou poder ajudar? Eu queria muito que que o seu exemplo fosse literalmente o exemplo a ser seguido. Não fuja da época e da história não, mas eu preciso fazer aqui um adeno, uma observação. Eu não vou saber precisar aqui números, né, mas existem alguns estudos muito interessantes. Se eu achar e depois, se não aparecer aqui na descrição, tá, do vídeo, me cobra que eu vou procurar e trazer aqui sobre o índice de afastamento e o índice de adoecimento dos maiores, né. Hoje as pessoas são afastadas por dores crônicas. O maior número, o maior índice de afastamento de trabalho são por dores crônicas. E hoje, cada vez mais, se vê que se você não entender sobre a neurologia da dor, né, como funciona o estudo sobre a dor, entender que existem dores diferentes, né, tem live aqui falando sobre dor, né, eu só lembro do Frasson, sobrenome Frasson, peço desculpa, que também é fisioterapeuta, a gente falava, ele é do Tudo Sobre a Dor, falando sobre, nós temos tipos de dores diferentes. O Alisson falou da dor nociplástica, que é a dor primordial da fibromialgia, que é uma dor que não tem causa aparente, ela é uma dor que ela também é amplificadora, né, de quadros pré-existentes, mas ela causa, né, essa desregulação da percepção térmica, tátil, né, álgica, e basicamente a pessoa com fibromialgia, a grande maioria das pessoas com fibromialgia, ela tem dor nociplástica e tem um percentual que tem dores mistas. E aí tem aquelas pessoas que falam, eu fiz tal coisa e funcionou. É porque você tem dor mista junto com a nociplástica, tem a neuropática junto com a nociplástica. Então, se a gente diminui o gatilho da neuropática, a nociplástica também ela dá uma amenizada, né? Mas o percentual dos profissionais que entendem hoje minimamente e querem entender sobre dor, e aqui fica um disclaimer para você, profissional da área de saúde, médico, não importa a sua especialidade, é importante que você entenda sobre fibromialgia, porque a fibromialgia afeta a acuidade visual, afeta a capacidade de engolir, de comer, né? Afeta a questão da sua percepção se o seu estômago está cheio ou se o seu estômago está vazio, porque quantas vezes, a gente está até falando sobre isso, que a gente vai fazer vídeo falando sobre as canetinhas, né? A gente vai ter vídeo falando sobre as canetinhas e a fibromialgia.